Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 23 de dezembro, quarta-feira, antivéspera de Natal. Hoje a gente vai comentar bastante coisa aqui, principalmente na parte de empresas, mas a gente vai começar, como sempre, com a parte macro. No Brasil a gente teve aí relatório trimestral, confiança do consumidor. A gente teve algumas questões sobre a aprovação das contas da Dilma e também confiança no comércio. Lá fora a gente teve alguns dados de PIB na Europa, mas para comentar tudo isso no detalhe, eu vou chamar aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Pois é, peguei assistiu ontem, vocês ganharam, eu cortei meu cabelo, ficou isso aqui, infelizmente. Mas indo às notícias, a gente teve dois dados de PIB, duas novas leituras de PIB na Europa. Uma na França veio positiva e uma no Reino Unido veio negativa, o mercado reagiu um pouco mal. Na França, alta de 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, exatamente em linha com o que o mercado esperava e também com a última leitura. Essa já é a segunda leitura do PIB. Os gastos dos consumidores foram os que mais impulsionaram, avançando 0,3%. No Reino Unido, por outro lado, no mesmo terceiro trimestre, o crescimento foi de 0,4%, mas a última leitura tinha apontado para 0,5%, que era o que o mercado aguardava. Então, o resultado decepcionou um pouco. Também teve uma revisão nos resultados anteriores de trimestres para baixo. Então, com esses dados menores do crescimento do PIB, os analistas de mercado por lá, eles acreditam que vai demorar um pouco mais para o Banco da Inglaterra subir juros em 2016. Só para lembrar, juntamente com o Fed dos Estados Unidos, o Banco da Inglaterra é um dos bancos centrais que estão prometendo altas de juros para 2016. Então, ficar atento bastante a esses dados do Reino Unido. Hoje, pela tarde, a gente vai ter o sentimento do consumidor nos Estados Unidos. Vai ser divulgado às 1 da tarde, se eu não me engano. Sentimento consumidor de Michigan, importante. As bolsas lá na Europa estão avançando até que positivamente, cerca de em torno de 1,5%. Nos Estados Unidos estão um pouco mais cautelosas, justamente porque tem vários indicadores. A gente destaca esse sentimento do consumidor, justamente para mostrar como que está a atividade. Passada a última alta da taxa de juros, agora a questão é quanto é gradual, ou seja, eles avançaram subiram a taxa de juros e falaram que as próximas vão ser graduais. Agora a dúvida do mercado é quantas vezes eles vão subir a taxa de juros nos próximos anos. Então ficar atento à atividade, aos indicadores. Indo para a parte doméstica, a gente teve duas confianças pela manhã. A confiança do comércio bateu a segunda mínima histórica e a do consumidor também bateu a mínima. A confiança do consumidor recuou 2% em dezembro ante novembro, indo de 76,7 para 75,2, então o menor da série histórica que começou em 2005. A coordenadora do estudo, ela divulgou falando que os principais pontos que derrubaram essa confiança foi a percepção da piora da situação financeira familiar, uma percepção de uma aceleração da inflação, um sentimento em torno do mercado de trabalho bem pior do que anteriormente e também um sentimento de mais dificuldade de se pagar suas dívidas. Isso derrubou bastante a confiança do consumidor, queda de 21% na comparação anual. A situação atual recuou 4% e as expectativas 0,8%. Então o consumidor sentindo que está mais difícil agora, que não está com uma perspectiva muito boa. Como quem falou, a gente teve um destaque político só, já começou o recesso, que termina só no final de janeiro, começo de fevereiro, que foi o relator, o senador Assir Gurgax, recomendando a aprovação das contas da Dilma, mesmo reconhecendo as pedaladas. Segundo ele, não feriu a lei de responsabilidade fiscal. Isso ainda tem muito que decorrer, ainda vai passar para o plenário, junto com a Câmara, depois de passar pela Comissão Mista de Orçamento, então ainda a gente vai escutar bastante desse assunto. Mas, de qualquer forma, um ponto positivo para o governo, com o relator recomendando a aprovação. O último destaque, o principal destaque do dia, é o relatório trimestral de inflação, que o Banco Central divulga, e meio que dá uma percepção do que ele está sentindo para a economia nos últimos 3 meses e para frente também. E ele veio bastante em linha com o tom da ata, quase nenhuma novidade, piorou bastante as projeções, elevou o IPCA para 2016 de 5,3 para 6,2, só para lembrar, o Focus está com 6,87, então acima do teto da meta, o Banco Central praticamente chegando lá. E para 2017 manteve em 4,8% só a projeção de inflação. O outro ponto foi o PIB, o Banco Central
projeta uma queda maior para 2015, em queda de 3,6%. Segundo ele, os investimentos devem recuar 14%, serviços 2,4% e indústria 6,3%. Além de divulgar essas projeções, ele divulga vários boxes com vários estudos diferentes e na maioria deles ele estava um pouco mais dovish, ou seja, um pouco mais acreditando que a inflação, que não precisa subir tantos juros para a inflação convergir para o centro da meta nos estudos deles, mas de qualquer forma ainda assim mantém como um tom de que subiria em janeiro. A questão passa a ser se vai ser 0,25 ou 50 basis points. Agora sim vou devolver para o Ricardo Kim. A gente se vê só na semana que vem. Espero que todos tenham um Feliz Natal. Para quem ainda não assistiu, Star Wars é um filme muito bom e que a força esteja com vocês. Se não assistiram, vão assistir, que é muito bom. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas relevantes considerações aí, principalmente no finalzinho. Partindo para a parte de empresas aqui, a gente vai começar com Minerva. A gente teve bastante notícias aqui na parte corporativa. O Conselho da Minerva, ela aprovou aqui a proposta de aumento de capital de cerca de 1,5 bi de reais. Isso aí faz parte de um acordo com a britânica Salic para fazer alguns investimentos na empresa. Então a gente está aqui falando de um aumento de capital de cerca de 99,7 milhões de novas ações com um preço de R$ 15,60 por ação. Então, R$ 15,60 por ação é esse aumento de capital da Minerva que o Conselho de Administração aprovou. Lembrando que isso aí ainda vai para a Assembleia e só depois que começa todo esse processo. Então, informação bem relevante para a Minerva. Partindo aqui para a Petrobras, sempre no noticiário, saiu uma matéria no Globo comentando que a Petrobras ela pode reduzir o preço da gasolina e demais combustíveis em 2016. A gente sabe que o preço do petróleo caiu bastante, então você tem uma defasagem grande, então eles já estão estudando ali essa redução de preço que com certeza vai contra ali a geração de caixa da empresa no momento tão difícil e de alta alavancagem. A gente continua aí muito pessimista com o ativo e continua na nossa carteira short. Partindo para a parte de varejo e consumo, a gente tem a Henkel, que é uma empresa alemã. Ela está contestando junto ao CAD ali a compra feita pela Coty da parte de cosméticos da Hipermarcas. Ela alega ali junto ao órgão regulador que depois que a Coty fez essa aquisição, ela chegou a um market share de acima de 35% no mercado de coloração de cabelo no Brasil, já que recentemente a própria Coty também fez uma aquisição da parte de beleza e cosméticos da Procter & Gamble. Então, mais uma notícia ali para a parte da Hipermarcas com essa venda ali recente para a Coty. Partindo para a parte de siderurgia, para finalizar aqui a CSN comentando que vai demitir cerca de 3 mil funcionários e reduzir cerca de 35% nos valores dos contratos com fornecedores, ela tentando ali justamente fazer algumas saídas, né, ou achar alguma saída para o seu alto endividamento e geração de caixa num patamar baixo agora. Então o sindicato já contestou isso aí, vai ter muita briga nessa situação aí da CSN, é o que a gente está vendo nas siderúrgicas como um todo. A gente continua bem cético com o setor, não recomendando nenhuma exposição a CSN, Usiminas ou GGBR, tá? Então esses foram os principais destaques aqui na parte corporativa, passando para a nossa parte de fluxo. Então, o fluxo aqui na XP no dia de ontem, os locais terminaram net vendidos em cerca de 60 milhões de reais. Destaque na compra para Santander e Estácio, destaque na venda para Mills, Cetip, Fibra, BR Foods e Jet4. Os estrangeiros, eles terminaram net vendidos em cerca de 4,8 milhões de reais. Destaque na compra para BBAS, JBS, Pecar, Petro e UGPA, destaque na venda para Itaú, BR Foods e Bradesco, tá? A gente também teve alguns destaques na nossa mesa de aluguel, principais papéis ali demandados ainda Natura, a gente viu um short squeeze recentemente, tem Petro 3, GGBR, Mglu, Magazine Luiza e também HGTX, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques aqui na nossa reunião matinal. A gente vai se ver agora só semana que vem. Então, para todos ali, um Feliz Natal e até a próxima semana.